dessa aula. Eu gostaria que vocês, ao longo da aula, vocês não fizessem junto comigo. Tá legal? Tá? Que vocês olhassem, anotassem, mas não fizessem junto comigo. Por quê? Porque se fizer junto comigo, primeiro que o nosso tempo é curto, não vai dar para eu explicar tudo aquilo que eu preciso explicar, tá? E segundo, vocês vão ficar muito divididos na atenção aí entre o que eu falo e o que vocês fazem na tela. Então, tudo bem? Podemos fazer assim? Então, vocês vão observar o que eu estou fazendo, vocês vão observar os comandos que eu estou utilizando, aí a aula vai ficar gravada, e para vocês fazerem a atividade, vocês devem, inclusive, assistir a aula novamente, se for o caso. Pode ser assim, gente? Estão de acordo? Pode ser? Sim, professor. Ok, Tranquilo. ok, perfeito. Gente, por que essa estratégia? A estratégia é porque se a gente tivesse presencialmente, tranquilo, a gente faria junto, teria mais tempo, eu olharia, eu acompanharia o andamento da atividade de vocês, mas como a gente está remoto, então se eu der tempo para vocês fazerem, além da aula ficar pouco dinâmica, em 1 hora e pouquinho a gente não vai conseguir avançar muito, tá bom? Então observe o que eu estou fazendo, anotem aí algumas informações relevantes, o vídeo vai ficar gravado e depois vocês consultam, tá bom? Bom, nada melhor do que explicar fazendo, né? Nada melhor explicar do que fazer, né? Então eu estou aqui no Excel, né? A gente abre o Excel, aí eu peço aqui arquivo, peço novamente um arquivo novo, né? Aí pego o primeiro aqui, né? Um arquivo em branco, tá bom? Bom, de posse desse arquivo novo, desse arquivo em branco, eu vou criar uma planilha, né? Percebam, gente, que a gente tem um arquivo e uma planilha. Eu posso, dentro de um arquivo, criar mais planilhas. Ó. Vocês podem ver aqui na barra de status, se eu clicar aqui, ó, planilha 2. Se eu clicar de novo, planilha 3. E assim sucessivamente, ok? Então a gente pode ter N planilhas, né? Várias planilhas no mesmo arquivo. Tudo bem? Então estou apagando aqui, ó, botão direito, excluir, tá? Mas a gente pode ter várias planilhas dentro do mesmo arquivo. Então eu tenho um arquivo e por enquanto apenas uma planilha, tá? Então eu vou criar uma planilha, gente, como se fosse a relação de empregados de uma empresa. Tudo bem? Tá? Então eu vou colocar aqui nome desse empregado, idade, sexo, tá vendo? Então cada texto é numa célula, né? Ou seja, cada texto em uma linha e em uma coluna respectiva, tá bom? Nesse caso aqui numa única linha, né? Porque é a linha 1, tá? Então nome, idade, sexo, cidade, função, tá? E salário. Tudo bem? Uma tabela que eu estou criando aí, digamos que eu sou do RH da empresa e quero criar uma planilha com essas informações, tá bom? Então eu vou alimentar aqui aleatoriamente, tá ok? Então José Carlos, idade, estou chutando, tá? Aqui no meu caso é verdadeiro, tá? 47. Sexo eu vou deixar em branco porque eu quero explicar uma função para vocês, tá bom? Cidade, Suzano. Função, digamos que eu seja prensista na fábrica. Prensista, tá? E o salário, digamos que seja R$ 1.200. Tudo bem? 1.200. Eu não estou formatando nada, depois eu vou melhorar isso, tá legal? Então o Jonatas aqui que está na aula, Jonatas Bronzatti, é isso, Jonatas? Bronzatti. Idade, vou chutar 26, então tô chutando, tá, gente? Sexo deixa um branco depois. Cidade, Poá, tô chutando. Função, ferramenteiro. Salário, 3.000, tá? Aí a Elisângela.
Elisângela do que, Elisângela? Elisângela é só um sobrenome. Elisângela Alves. Alves. Ok. Então vou chutar aqui. 40 anos. Sexo deixa em branco. Cidade Itaquá. E cidade, aqui é cidade de residência, onde mora, né? Tá? Função, vou colocar aqui, ó, gerente industrial, tô chutando, tá? Salário 7.000, tá? E quem mais está aqui? Deixa eu pegar aqui, é o Eliseu. Eliseu do que? Eliseu Sampaio. Então, Eliseu Sampaio. Idade, tô chutando, tá, gente? 29. Sexo deixa em branco. Cidade, Mogi das Cruzes. Tá? Função, diretor financeiro, por exemplo, financeiro, salário, sei lá, 11.000, tá? E eu vou criar mais três aqui, tá? Maria Oliveira, 51 anos, sexo deixa em branco, cidade Ferraz de Vasconcelos, cidade da moradia, né? Função, analista de RH. Salário 5.000. Mais um, João Oliveira, idade 42, sexo deixa em branco, cidade Poá, função mecânico de manutenção. Salário 3.600. E por último, Sandra Souza, idade 48, tá? Cidade São Paulo, então mora em São Paulo. Função diretora administrativa, tá? Salário, sei lá, 12.000. Bom, então, gente, a gente criou aqui uma planilha básica, né? Eu vou até salvar aqui, porque se a gente perder, né, aí a gente vai consumir um tempo gerando de novo. Então, eu vou chamar aqui de planilha aula teste, tá? Salvei na área de trabalho. Beleza. Gente, até aí tudo bem? Tudo bem? Abrimos o Excel, pedimos um arquivo novo e simplesmente criamos uma tabelinha aí, tá? Então nessa planilha a gente tem uma tabela, embora ela não esteja ainda formatada para a tabela. Tudo bem? Posso prosseguir? Sim. Então vamos lá. Bom, gente, primeira coisa, vamos dar uma ajustada nessa tabela, né? Por quê? Porque primeiro que as células não estão no tamanho ideal, né? Tem muito texto aí que não coube na célula. Então o que a gente faz? Ó, então com o mouse a gente vem e seleciona as colunas. Ó. Então vai de A a F. Tudo bem? Quando a gente seleciona pela coluna de A a F, se a gente vir com o mouse aqui entre uma célula e outra e der um duplo clique, o que aconteceu, gente? O que vocês acham que aconteceu com o duplo clique? O que aconteceu? Ajustou, né, os dados, né? Ajustou no limite do texto de cada célula, não foi? Por quê? Ó, a função é a célula que ocupa mais espaço. Então, quando a gente deu duplo clique, ó, essa célula ficou maior, mais larga, por quê? Porque o maior texto está nessa célula. Agora, a célula que ficou menor foi a célula de idade. Por quê?
porque é o texto, é o menor texto, é o menor espaço. Então esse duplo clique, gente, eu vou voltar aqui, vou voltar, ó. Duplo clique, ele ajusta a célula de acordo com o texto. Ó, então o mouse entre uma célula e outra dá o duplo clique, tá vendo? Ele ajusta de acordo com a largura do texto. Agora, se eu fizer simplesmente assim, ó, se eu vier esticar, tá vendo? Estou esticando aqui, clicando e arrastando o mouse. Qual que é a diferença? Eu vou clicar aqui na função, até caber o texto. Vocês perceberam a diferença? Quem saberia dizer aí em palavras o que aconteceu? Você ajustou uma por vez, né? Ajustei, Elisângela. Jonathan, você quer falar? Permaneceu igual a maior palavra. Então, ficou todas parecidas. Exatamente. Então, olha só, ó, voltando, ó, são duas diferenças para ajustar o tamanho da célula. Quando a gente dá um duplo clique, tá vendo? Ele ajusta de acordo com o texto que está na célula. Quando a gente, em qualquer uma das células, estica, puxa, né? Ó, ele vai ficar do tamanho, todas as células vai ficar do mesmo tamanho. Aí é recomendado a gente vir na célula maior para ajustar o espaço que o texto da célula maior fique visível. Tá vendo? Tudo bem, gente? Tá? Então vocês têm essas duas opções, tá bom? Então, recapitulando, seleciona a partir das células, ou duplo clique ou clique e arrasta. Eu vou aqui dar duplo clique, tá? Para poder para que a célula fique ajustada conforme o texto, tá? Ô, gente, tem uma outra curiosidade aqui na formatação, né? Vocês perceberam que toda célula que tem número, ó, como aqui a idade e como aqui o salário, o que o Excel faz? Ele alinha esse texto à direita, não é? Não é isso que acontece? Já quando é texto, ou seja, quando não é número, ele alinha à esquerda. Percebam isso, tá? Então isso é padrão do Excel. Sempre que o conteúdo da célula for número, ele joga o alinhamento do texto para a direita. Sempre que o alinhamento da célula for à esquerda, ele joga o alinhamento da célula à esquerda. Tudo bem? Ok? Bom, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês aí é o que a gente chama de validação de dados. Por isso que eu deixei, né, eu vou até escrever aqui do lado as ferramentas que eu estou utilizando com vocês, tá? Validação de dados, tá? Então o que é essa validação de dados? Se eu colocar aqui sexo, né? Se eu escrever sexo masculino, feminino, ou sei lá, outro, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: se eu não colocar uma regra, pode ser que quando a gente esteja preenchendo a planilha, a gente digita errado, ao invés de masculino, por exemplo, né? Ao invés de masculino, a gente se atrapalha e coloque maculino, tá vendo? Esqueça o S. E se a gente não ficar atento, isso dá problema, por quê? Porque normalmente a gente usa o Excel para analisar dados. Foi o conceito que eu apresentei agora há pouco lá naquele arquivo PowerPoint. Então, se a gente usa o Excel para calcular dados, se a gente for pedir para o Excel contar quantos homens e quantas mulheres a gente tem na fábrica, é claro que essa planilha aqui, né, digamos que tenha 500 funcionários, vai ter 500 linhas, né? A gente não tem condição de ficar olhando linha por linha para ver se está certo. Então o que a gente faz? A gente cria uma regra. A gente cria o que a gente chama de uma validação de dados, ok? Tá? E aí como é que a gente faz essa validação de dados? Então vamos lá, tá? Vamos lá que esse é um assunto bem interessante. Eu vou selecionar, ó, essa linha, ok? Vou selecionar essa da coluna C,
da linha 2 até a linha 8, que é até onde tem informação. Tudo bem? Aí eu vou em dados, ó, menu dados, ok? No menu dados, tem um ícone aqui, ó, chamado validação de dados, ok? Então eu vou aqui nele. Aí ele me dá 3 opções. Eu vou pedir validação de dados novamente. Ok? Quando ele me dá essa janelinha, né, validação de dados, tá? Ele apresenta aqui, ó, no permitir, ele apresenta a opção lista. Por quê, gente? Eu quero fazer uma lista das opções que são possíveis aí em sexo. Tudo bem? Então, ó, lista. Ele pede lista. Aí ele fala, beleza, você quer uma lista, mas quais são os valores ou as fontes que vão valer nessa lista? Então eu faço o seguinte, eu digo que vai valer masculino, ponto e vírgula, né? Para separar uma possível resposta da outra. Feminino, ok? E sei lá, outro. Beleza? Masculino, feminino e outro. Eu dou ok. Tá? Quando eu dei ok, ó, vocês podem perceber, olha só, ó, que quando eu clico aqui, ó, já tem opção, tá vendo? Ó? Então, Zé Carlos masculino, Jonatas masculino, posso digitar também, né? Elisângela feminino, né? Feminino, ok? Eliseu Sampaio, por exemplo, vamos supor que ó, eu erro aqui, ó, masculino, ele vai dizer para mim, ó, o valor inserido não é válido. Então não é válido esse valor, tudo bem? Então olha que interessante, ele traz para a gente, ele trava e a gente acaba não cometendo o erro de digitar um termo de forma errada, de forma equivocada, tá bom? Então deixa eu voltar lá, ó, validação de dados, tá? Gente, tem uma outra opção também aqui, ó, para criar um alerta de erro, tá vendo? Quando criar um alerta de erro, ele para, né? Ele para e não preenche a planilha. Que tipo de alerta eu posso criar aqui? Posso colocar assim, ó, essa opção está errada. Você só pode incluir aqui as opções masculino, feminino e outro. Tá? Então eu crio um alerta, eu crio uma mensagem de erro, uma mensagem de alerta. Então dou ok. Tá? Então vamos lá. Ó. Então Eliseu, de novo, eu erro lá, ó, masculino. Aí quando dou enter, ó, ele fala, ó, essa opção está errada. Você só pode incluir aqui as opções. Ó, eu escrevi errado, né, gente? Esqueci do S. Ó. Só pode incluir aqui as opções masculino, feminino e outro. Mas eu até errei aqui na hora de inserir, né? Vocês estão vendo como é comum? Né? E eu não fiz de propósito, não. Eu fiz porque eu errei mesmo, né? Então, de novo, ó, validação de dados. Deixa eu corrigir lá. Masculino. Agora sim, tá vendo? Ó? Então, ó, masculino, ele vai dar, ele está dizendo que não é possível, né? Então, só entra masculino. Ou posso, de novo. Ou posso simplesmente clicar na seta. Ao clicar na seta, ele me dá a opção também. Ó. Então, Maria Oliveira, sei lá, feminino, tá? João Oliveira, outro, sei lá, e Sandra Souza, feminino. Gente, tudo bem então? Tudo bem usar essa opção de validação? Gente, essa opção é muito importante, por quê? Porque ela evita erros, né? Ela evita que a gente digite, né, um dado errado. Eu poderia ter feito isso
normalmente aqui na idade também, né? E ter dito que só aceita valores entre 1 e 100, né? A gente poderia fazer isso também, tá bom? Mas então, gente, quando a gente tem que preencher uma grande planilha com um volume muito grande de dados, então é recomendado a gente fazer essa validação de dados, tá bom? É recomendado a gente dar uma ajustada nisso, que é justamente para gente evitar erros, né? Evitar qualquer tipo de desvio. Tudo bem? Vocês sabiam dessa opção? Conheciam essa ferramenta? Elisângela, Eliseu, conheciam? Jonatas? Não conhecia não. Não conhecia, né? Conhecia, Jonatas? Não, também não. Tá, o Eliseu, conhecia, Eliseu? Ah, legal, legal. Bom, então que bom que é algo novo, tá? Então, gente, quando que a gente usa essa validação de dados? Quando a gente está preenchendo uma planilha muito grande e a gente pode incorrer no erro, né, de digitação, a gente pode incorrer no erro de imputar, de imputar, né, no input, a colocação de algum dado de forma equivocada, né? Então é muito importante isso, então, tá bom? Bom, vamos dar uma melhoradinha nessa planilha aqui, né? Então é o seguinte, a gente quer selecionar a planilha toda, né? Então, quando a planilha é muito grande, né, gente, a gente corre o risco, né, de clicar, arrastar, né, e ficar, né, lá, sei lá, tem 500 funcionários, né? Toda hora que a gente quiser fazer uma alteração, tem que selecionar tudo, é muito trabalhoso, né? Então existe uma opção, né, que a gente pode utilizar o famoso Ctrl T, né? Então, ó, eu gosto de clicar na primeira célula, primeira linha, primeira coluna, né? Aí a tecla Ctrl, aperto T, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o conteúdo dessa planilha, tá bom? Então eu gosto muito desse recurso, tá? Então ao invés de clicar e arrastar, se a planilha for muito grande, eu vou na primeira célula, Ctrl T, e aí selecionei tudo, tá bom? Bom, vamos dar uma formatada então nessa planilha, né? Vamos dar uma formatada. A gente já formatou aí o tamanho da célula, né? Tá? Eu vou formatar a fonte. Eu gosto muito de Arial, não sei vocês, né? Eu gosto muito de Arial 10, né? Aí eu gosto do título, né? Normalmente eu gosto de centralizar o título, tá? Eu gosto de negritar o título, tudo bem? Eu gosto de negritar o título, tá? E geralmente eu gosto de colocar uma corzinha, tá? Eu gosto de colocar uma corzinha no título, tá? No cabeçalho, né? E gosto de selecionar e colocar uma gradezinha, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver que a gente pode melhorar isso, tá? Mas em princípio eu gosto de fazer isso, tá? Dar uma ajustada. Eu gosto, por exemplo, olha, de manter o alinhamento padrão do Excel, ou seja, tudo aquilo que é texto alinhado à esquerda, né? Tudo aquilo que é idade, ou que é número, né? Estando aqui na coluna idade ou no salário, né? Eu gosto de manter a formatação padrão do Excel, que é manter alinhado à direita, né? Gente, só que o que a gente tem que fazer aqui, ó? Isso aqui não é dinheiro, não é reais, né? Não é unidade monetária. Então eu gosto de colocar a unidade monetária. Então eu venho aqui, eu seleciono todo esse cara, botão direito, né? Ó, formatar célula. Ele pede lá moeda. Moeda, tá vendo? Ó, com duas casas depois da vírgula, que é o padrão, tá? Como eu formatei para que a célula, a sua largura se ajuste ao texto, ao tamanho do texto, quando eu aumentei o texto, automaticamente ele ajustou a largura da célula. Ok, gente? Então, é esse o padrão, tá legal? É esse o padrão, tá? Deixa eu mostrar uma ferramentinha que tem aqui que é muito útil, né? Vocês devem conhecer já. Que é esse pincelzinho aqui, ó.
O que esse pincelzinho faz? O pincel de formatação. Ele copia a formatação de um espaço da célula, de um canto da célula para outra, né? Então, por exemplo, olha, digamos, né, se eu quero copiar a formatação aqui da célula salário para a célula idade. Ó, então, clico no pincelzinho, eu seleciono de origem, eu quero levar essa formatação da célula salário para a célula idade, né? Então, eu seleciono o salário, vou no pincelzinho, aí seleciono a idade, tá vendo? Ó? Então, quando eu faço isso, ó, olha o que ele fez. Ó. Ele copiou a formatação, ou seja, ele copiou a formatação de unidade monetária. Tá bom? Então, é uma ferramentinha bem rápida, né? Bem objetiva para a gente copiar a formatação. Tá? Então, clico na célula de origem, pego o pincelzinho e clico na célula de destino. Aí, automaticamente, ele transporta, ele copia aí a formatação. Tá? Bom, feito essa formatação, né, tem uma outra opção aqui de formatação que ela é muito interessante. Então estou colocando aqui, ó, opções de formatação, que é o que nós estamos discutindo. Claro que tem muitas opções para formatar texto, né? Mas eu estou abordando algumas aqui porque as outras são bem intuitivas e vocês até fazem, né? O que acontece é o seguinte, vamos supor, tá, que a gente está digitando o texto aqui e eu estou fazendo a relação dos funcionários da empresa, tá? E tem lá 100 funcionários. Quando chegar aqui, ó, na linha 30, por exemplo, eu já não sei mais o que é o título lá, né, o que está sendo pedido. Até sei porque eu olho no anterior, né? Aqui é o nome, aqui é a idade, aqui é o sexo, aqui é a cidade de moradia, aqui é a função, aqui é o salário. Tá, mas é assim, gente, a gente precisa, tem uma opção aqui que é muito bacana, que a gente consegue, ainda nesse conceito de formatar, né? Que a gente consegue dar uma congelada nessa primeira linha aqui. Por quê? Porque quando a gente estiver digitando lá para baixo, a gente consegue enxergar o cabeçalho, isso é muito útil, né? Ainda mais numa planilha imensa, grande, né? Então, o que a gente pode fazer? Tem uma opção aqui, no menu exibição, ó, menu exibição. No menu exibição, a gente tem uma função aqui chamada congelar painéis. Ó, tá aqui, ó, congelar painéis. Ó, então clico aqui, ó, congelar painéis. Aí tem congelar painéis, tem duas opções, tem 3 opções. Congelar painéis, congelar a linha superior, congelar a primeira coluna. Não, a gente quer a primeira linha, né? A linha superior, ok? Então, olha só, ó. Beleza. Cliquei, ó, ele fez uma linha aqui de congelamento. Então, olha só, quando a gente vai digitar, ó, tá vendo? Um novo funcionário aqui, ó, a gente continua, tá vendo? Ó, a gente continua com a opção de enxergar a primeira linha, de enxergar o cabeçalho, tá? Então, esse é um recurso muito interessante, ó, que a gente pode fazer sempre, ó. Por quê? Porque conforme eu movimento a tela aqui, tá vendo? Ó? Conforme eu movimento a tela, o título aqui, o cabeçalho, ele está sempre presente. Tudo bem, gente? Ok? Tá claro? Posso prosseguir? Sim. Ah, então esse acaba sendo um recurso bem interessante. Bom, um outro recurso que a gente precisa conhecer, que a gente usa com muita frequência, eu vou colocar ele aqui, gente, é o recurso de filtros. Tá? O recurso de filtros. Ou seja, quando a gente tem uma planilha muito grande, principalmente, a gente pode e deve utilizar o recurso de filtro. E esse recurso de filtro, ele é interessante porque a gente consegue localizar a informação
de forma rápida, objetiva, né? Do jeito que a gente precisa, né? E até consegue analisar os dados a partir desse filtro, tá? Cumprindo aí uma das funções do Excel, que é a análise de dados. Bom, então vamos lá. Onde que a gente tem acesso a filtro, né? Então olha aqui, ó. Então a gente tem aqui no menu dados, a gente tem opção aqui, ó. É um funilzinho mesmo, né? Opção de filtro, tá? Então, olha, essa opção de filtro, a gente precisa selecionar onde a gente quer colocar o filtro, ó. Então, vou selecionar, estou selecionando aqui, ó, todo o cabeçalho, tá? E clique em filtro. Quando a gente clica em filtro, ele vai permitir que a gente categorize aí esses campos. Então, por exemplo, olha, aqui no sexo, eu quero saber quais são as mulheres, né, as mulheres que trabalham na empresa. Então, venho aqui no sexo, tiro aqui selecionar tudo, ponho só feminino. Olha lá. Ó, aí ele me traz aqui as funcionárias que estão cadastradas como feminino. Então, a Elisângela, a Maria e a Sandra. Tá? É claro que se eu não precisar mais dessa informação, ó, do lado aqui do filtro, ó, limpar. Ó, ele volta ao normal. Ó. Tá vendo? Eu peço para limpar o filtro. Então, limpou o filtro. Tá? Se eu quiser aqui em salário, eu queria ordenar esse salário, tá vendo? Eu queria ordenar ele do maior para o menor, para ver quem ganha mais, quem ganha menos, né? Então isso é possível. Então eu vou ordenar aqui filtro de número. Deixa eu ver aqui, filtro de número, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, não, classificado maior para o menor, ó. Então vamos lembrar aqui, ó, quem ganha mais da nossa empresa aqui, ó, é o Eliseu, não, é a Sandra Souza, que é a diretora administrativa. E depois, o segundo maior salário é o Eliseu Sampaio, que é diretor financeiro. Então, diretor administrativo e diretor financeiro. Opa, administrativa está errado aqui, né? O S ficou no lugar errado. Tá vendo? Se a gente tivesse criado uma validação de dados, não aconteceria isso, né? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou filtrar do maior para o menor. Então clico aqui, ó. Beleza, ele já ordenou, ó. A Sandra é a funcionária que ganha mais, 12 mil reais. Na sequência é o Eliseu, que ganha 11 mil reais. E assim sucessivamente, né? Gente, com esses filtros, a gente pode fazer uma série de análise, tá bom? Então, por exemplo, com esse filtro, eu posso pedir para que me mostre os funcionários que estão acima dos 50 anos. Por quê? Porque é gente que já está preocupada com a aposentadoria. Eu quero levantar na empresa quem está acima dos 50 anos, ok? Tá? Por quê? Porque de repente eu quero fazer uma programação, um programa, uma palestra de conscientização, né, na empresa, e aí eu quero saber aí quem são os funcionários acima de 50 anos, tá bom? Então o que a gente faz? Eu venho aqui, ó, na idade, tá? Ó, filtro de número, tá vendo? Filtro de número. No filtro de número, eu vou colocar aqui, ó, é maior ou igual a, ó, é maior e igual a 50 anos. Então vai aparecer quem tem de 50 anos para cima. Ok? Tá vendo? Quem é só Maria Oliveira, nesse grupo que a gente cadastrou. Tá? Então vem aqui, limpa o filtro. Eu quero saber os mais jovens. Quem tem de 20 a 30 anos na empresa. Tá? Então vamos lá, filtro de número, né? Está entre 20, tá? E 30. Ó, só tem dois, tá vendo? O Eliseu Sampaio, que tem 29, e o Jonatas Bronsati, que tem 26.
Então vocês estão vendo, gente, com essa opção de filtro, a gente consegue analisar os dados, né, uma vez digitado, da forma que é interessante para a gente. Né? Então, por isso que essa opção de formatação de filtro é interessante, porque a gente consegue dar uma olhadinha aí em algum dado que é interessante para a gente. Tá bom? Bom, dentro de formatação ainda, deixa eu limpar aqui. Dentro de formatação ainda, tá? A gente tem uma outra opção também, que não é uma formatação simples, é o que a gente chama de formatação condicional. Né? O que é uma formatação condicional? Bom, eu vou pegar aqui essa coluna salário, tudo bem? Então essa coluna salário, eu vou lá em, olha, página inicial, formatação condicional. Beleza? Aí tem uma opção aqui, gente, tá? Tem uma opção aqui que barra de dados. Isso aqui é bacana. Olha o que aconteceu aqui, ó. Clico. Eu vou dar um zoom aqui. Vocês têm ideia do que aconteceu? Alguém quer falar? Ou o colega que não consegue falar, só escreve? O Eliseu? Quiser escrever, fica à vontade, Eliseu. O que aconteceu aqui, gente? Quando ele utilizou esse recurso? Esse recurso de formatação condicional de barra de dados. Vou repetir, ó. Vou repetir para vocês enxergarem bem. Estou voltando tudo, ó. Vou dar um zoom aqui novamente, ó. Então olha só. O que a gente tem aqui? Ó? Eu vou selecionar, eu vou formatar ação condicional, barra de dados, posso escolher qualquer cor aqui, tá vendo? Ó, posso escolher qualquer cor, ou pode ser, ó, pode ser degradê, tá vendo como tá aqui, né? Preenchimento gradual ou preenchimento sólido. Tá? Eu vou colocar o degradê que fica mais bonito. Ó, colocar nessa cor amarela, por exemplo. O que aconteceu aí, gente? Hein? O que ele fez com essa formatação? Ele criou uma representação gráfica desses dados, né? Então perceba o seguinte, ó, perceba que o maior salário, ele pintou a célula toda, 100%. O segundo maior, ele não pintou a célula toda, tá vendo? Foi até no 11.000 aqui. O 7.000 também não foi a célula toda. O 5.000 também não. 3.000 também não. E o menor valor ele preencheu pouquinho, tá? A gente só pode fazer esse recurso, né, usar esse recurso para valor numérico. Então, por exemplo, idade, ó. Idade ele pode fazer o mesmo aqui, né, ó. Ó, formatação condicional, porque são dados, né, barra de dados, por exemplo, ó, em verdinho, tá vendo? Ó? Então, quer dizer, o funcionário mais velho, que é 51, ele preencheu todo, pintou todo. O segundo, mais velho, que é 48, né? 48, não preencheu todo. Terceiro, 47, idem, e assim sucessivamente. Então, essa formatação de barra de dados é uma forma visual da gente formatar a tabela, né? Uma outra questão também, digamos que no preenchimento eu quero que quando preencher ele já me mostre aqueles funcionários que estão acima dos 50 anos.
para a questão de aposentadoria, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma formatação condicional que cria essa regra, né? Que a gente cria essa regra, tá bom? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente seleciona idade, formatação condicional, né? Eu vou pegar aqui, ó, realçar, destacar células que esteja, ó, aqui tem duas opções, né? Que esteja entre, sei lá, 50 anos, né, a 75. Tudo bem que a gente não vai ter nenhum funcionário de 75. Aí ele fala, com que cor você quer preencher? Eu falo, eu quero que preencha uma cor escura para que fique muito claro aí, para que mostre de maneira clara, né? Ó. Então, ó, ele pergunta o que você quer aqui, ó. Eu quero formatar de forma personalizada, né? Ó, então eu quero que a cor seja vermelho, tudo bem? Tá? A cor de preenchimento vermelho. Só isso. Do OK. Opa, aqui ele pegou a cor do texto, né? Não, não é isso não. Formato personalizado. O texto eu quero preto, mas o preenchimento, isso, agora sim, o preenchimento eu quero vermelho. Aí do OK. Tá vendo? Do OK. Aí todo aquele que eu preencher com mais de 50 anos vai sair vermelho. Então, por exemplo, Antônio César, funcionário, tem 55 anos. Ó. Tá vendo? Quando eu digito 55, ele automaticamente já aparece vermelho. Tá? Então, gente, essas formas da gente formatar o texto, elas são muito interessantes, porque elas permitem que a gente gere no texto destaques e lembretes, né? Para quem está digitando, para quem está criando uma planilha grande. Agora, é claro, são ferramentas que só se justificam, né? Só se justificam quando a gente tem aí uma planilha muito grande, muito extensa, que a gente não pode errar, né? É o caso aí da validação de dados, e também tem que nos chamar, ressaltar a atenção de alguns dados que são importantes, que é o caso aqui da formatação, tá? Claro, essa formatação ela pode ser geral, né? Como nós vimos, tamanho de fonte, largura de célula, né? Ou ela pode ser também condicional, conforme a gente deu uma passeada agora há pouco em tudo que a gente viu. Gente, tudo bem até aí? Tá legal? Tá claro? O que nós vimos até agora? Vimos aí validação de dados, opções de formatação geral e condicional, e vimos um pouquinho de filtros. Tá claro? Nós temos praticamente 1 hora que a gente tá conversando, né? Tá claro isso? Ficou claro essas ferramentas? Vocês querem tirar alguma dúvida? Como é que tá? É novidade para vocês? Ou vocês não já sabiam dessas ferramentas? Me dá aí um retorno aí para me saber se eu estou no ritmo bacana. Tudo bem? Quem quer falar? Oi? Desgraçada! Desculpa, professor. Está ok. Tá ok? Entendeu tudo, Elisângela? Sim. Tá. Anotei tudo aqui, vou tentar fazer depois. Não, claro, com as anotações, e se for o caso, assistindo o vídeo novamente, né? Então eu acredito que dê para fazer, tá bom? A atividade dessa semana, é claro que ela vai ser um pouquinho mais pesada, né? Já eu vou explicar para vocês, tá? Porque a gente vai ter uma série de comandos que vocês vão ter que gerar numa planilha que vocês criarem, né? Tá bom? Joantas, tá tudo bem, cara? Tá sim, professor. De boa. Posso prosseguir? Pode.
Legal, legal. Eliseu, você tá sem o fone aí, mas só me dá uma alô aí, tudo certo? Beleza? Ok. Bom, gente, eu tenho duas coisinhas importantes para falar com vocês. Olha só. Eu disse agora há pouco que este é o arquivo, tá? Eu vou salvar ele aqui novamente, né? Esse é um arquivo, planilha aula teste, é um arquivo que contém uma planilha só, ok? Para criar outras planilhas, a gente clica no botão de mais, ele cria outras planilhas. Se quiser alterar o nome, tá? Dá duplo clique, ó. Dá duplo clique, o cursor é habilitado aqui e você altera, né? Então olha só, ó. Então duplo clique, controle geral. Ok? Na planilha 2, eu vou criar uma planilha chamada da planilha cópia. Ele chamou de planilha 5, né? Porque eu já tinha antes criado mais outras planilhas, né? Porque ele cria na sequência. Planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4, planilha 5. A próxima que eu criar, ó, é plan 6, né? Porque a última que foi criada foi a 5, tá bom? Eu apaguei a 6, ó, quando eu clico de novo, a planilha é 7, tá vendo? Ó? Porque ele grava a memória, né? Botão direito excluir, tá? Então o Excel é muito inteligente, viu, gente? Ele guarda na memória, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês. Digamos o seguinte, digamos que eu queira copiar essa tabela aqui, o quadro, né, para outra planilha, né? Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou selecionar, tá? Ó, lembra-se do Ctrl T, né? Eu pego na primeira célula, Ctrl T. Aí eu vou clicar no botão direito, que vocês sabem, né, para copiar. Tudo bem? Aí eu vou na outra planilha aqui, planilha cópia. Aí na primeira, clico o mouse aqui na primeira célula. E aí, gente, olha, eu vou colar, né, por meio desse ícone aqui, ó, colar. Eu vou abrir aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque nessa opção colar, ele apresenta para a gente três opções de cola, né? A gente tem aqui, olha, essa cola, né, integral, né, que vem todos os dados, todas as funções. Essa cola que, se porventura tivesse fórmula na planilha de origem, traria de volta também, né? Traz aqui, ó, essa cola que traz toda a formatação, mantém a formatação que a gente definiu lá, né? Eu gosto sempre de colar valores. Por quê? Ó? Porque quando eu peço colar valores, olha o que vai acontecer aqui, ó. Ó, ele só me trouxe os dados, né? Só me trouxe os valores lá da planilha inicial, tá? Então agora ele me permite formatar da maneira que eu quero novamente, tá? Por quê? Porque eu trouxe apenas os valores. Se eu fizesse o colar, olha, se eu fizesse o colar, ó, valores, né? Valores e formatação, olha só o que acontece, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Quando eu trouxe valores e formatação, perceba, ó, que ele trouxe aqui, ó, do jeito que estava formatado lá, né? Ou seja, ele trouxe em valor de moeda, né? Então, as opções que a gente tem, olha, quando pede para colar, ou cola só os dados, os valores, ou cola com formatação, não é isso? Ou cola com formatação original. Olha lá, exatamente o que está lá, né, gente? Exatamente o que está lá, e ainda trouxe, né, ó, trouxe a formatação condicional, né? Então, ó, a formatação condicional do salário que a gente fez, né, onde a gente incluiu nessa formatação condicional essa barra de dados aqui, né, trouxe também,
tá bom? Então, muito importante, quando você copia um texto de algum lugar para outro no Excel, quando você copia elementos do Excel de uma planilha para outra, ou de um arquivo para outro, né, ele vai sempre te perguntar isso, né? Sempre aqui em valores, você quer só os valores? Você quer os valores e a formatação dos números? Ou você quer uma cópia idêntica à formatação na íntegra, tá? Então são 3 níveis aí de cola, né, que você pode variar, tá? Recapitulando, ou simplesmente os valores, ou os valores com a formatação dos números, né? Nesse caso, nosso, formatação do salário, né? No valor aí monetário, né? Ou ainda a formatação original, quer dizer, uma cópia idêntica exatamente como está no arquivo de origem, tá bom? Então isso é muito importante porque a gente vai o tempo todo utilizar isso, tá bom? Bom, e aí, gente, para encerrar, antes de eu explicar a atividade, deixa eu incluir aqui um conceito bem importante, que é formatação como tabela. Tá? O que é isso, formatação como tabela? Vocês viram que eu tive um cuidado muito grande no começo da planilha de formatar essa planilha como tabela, né? Mas a gente tem a opção de fazer isso direto via ferramenta do Excel. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou copiar essa tabela de novo, Ctrl C, e eu vou colar aqui, ó, vou colar apenas os valores. Tudo bem? Porque eu quero usar o recurso do Excel que permite aí uma formatação como tabela, tá? Então, se a gente não quer fazer manualmente a formatação de uma tabela, então você pode utilizar o recurso, né, do próprio Excel na página inicial, do lado de formatação condicional que a gente viu, tem uma opção chamada formatar como tabela. Tá vendo? Gente, olha só os recursos que ele apresenta. Ó. Então vem aqui, ó, formatar como tabela. Ó. Então ele pergunta onde estão os dados. Estão selecionados aí. Ó. Olha o que ele faz, gente. Ó. O que ele fez? Ó? Ele formatou direto. Né? Ele só não acertou aqui o tamanho das células. Né? Então deixa eu ajustar aqui a partir da função, que é o maior, a função em cidade. Ele também não formatou aqui o salário, né? Então deixa eu formatar aqui. Poderia ter feito isso, né? Copiando já com formatação, mas vou fazer aqui, ó. Como moeda. Ok, né? Então perceba, ó, ele já trouxe a formatação como tabela, tá vendo, gente? Bem bacaninha, tá vendo? Eu quero mudar. Você quer mudar? Beleza, então seleciona, ó. Então pede de novo lá a página inicial, ó, formatar como tabela, ó. Aí você tem, ó, olha as opções que a gente tem, ó. Olha as opções, tá vendo? Ó. Então são muitas opções aí, né, de formatação de tabela. Aquela que você vê que mais te atende, fica visualmente melhor, tá vendo? Então a vantagem do Excel é que ele já traz esses modelos, tá vendo? Ó? Sem a gente ter que formatar um por um, né? Dá para formatar um por um? Dá, mas com certeza por aqui, né? Ó, por aqui é muito mais rápido, né? E até ouso dizer que fica visualmente mais organizado e mais bonito, tá bom? Então vou pegar isso aqui, tá? Tá bom? Então quer dizer, gente, essa formatação aí, né, como tabela, ela é muito interessante e vocês devem utilizá-la aí o tempo todo, porque realmente ela acaba sendo interessante, tá bom?
Bom, então o que que nós vimos? Nós vimos três grandes grupos aí de assuntos, né? Então, validação de dados, opções de formatação, geral e condicional, e formatação como tabela. Então, o que que eu vou pedir para vocês como tarefa, como atividade, né? Como tarefa e atividade. Eu vou colocar esse arquivo aqui, tá, gente? No Moodle, tá? Eu vou inserir esse exemplo nosso no Moodle, tá? Bom, o que que eu vou pedir para vocês como atividade? Já está no Moodle. Então vamos lá? Ó, então no Moodle tá assim, né? Atividade 5. Vocês vão criar uma planilha. Vocês vão criar uma planilha, né? Vou clicar aqui, né? Vai pedir para adicionar a tarefa. Tá? E aí vocês vão, né, depositar a planilha aqui e salvar a mudança e me enviar, tá? Conforme vocês têm feito já nas demais atividades. Então o que, que vai ser essa planilha? Essa planilha vai ser uma tarefa um pouco mais trabalhosa, tá bom? Mas para a gente aplicar aí o conceito aí, ou esses conceitos que eu apresentei hoje, tá bom? Basicamente esses três conjuntos de conceitos, né? Validação de dados, opções de formatação geral e condicional, condicional e formatação como tabela, tá? Bom, qual que é a ideia então? A ideia é o seguinte: vocês vão criar um arquivo novo, né? Uma planilha Excel, tá? Que vocês vão salvar. Vocês vão salvar, vão dar um nome. Esse nome aqui, ó, atividade 5, planilha controle de estoque. Tá bom? Então vocês vão salvar isso aqui, ó. Então vamos lá, ó, vão salvar para depois depositar lá no Moodle, tá? Então atividade 5 é controle de estoque. Beleza. Qual que é a atividade, né? Qual que é a atividade? Deixa eu dividir a tela aqui um pouquinho, né? Atividade é o seguinte, né? Atividade vocês irão criar a partir daqui, né? Então, criar uma planilha com as seguintes características. Então, 30 itens com os seguintes campos, né? Com os seguintes campos. Então, essa planilha de vocês, né, que vocês vão criar, ela vai ter que ter, deixa eu aumentar, deixa eu reduzir um pouco aqui, ajustar isso aqui. Ela vai ter que ter os seguintes campos, olha. Então, ela vai ter que ter código, ela vai ter que ter, olha, os campos código, descrição, quantidade disponível. Então vai ter que ter aqui, ó, código, descrição, quantidade disponível, custo unitário, data de entrada do item, valor unitário e consumo médio por mês. Ok? Então são esses campos que vocês irão criar, tá? E aí tem que ter 30 itens, né? Tem que ter 30 itens. Então, olha, então com 30 itens, né? Então a gente vai, olha lá, então com 30 itens,
Tá? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, que está insuficiente, né? Ok. Quantidade disponível. Tá legal. Então, gente, ó, essas serão as colunas da tabela de vocês até 30 itens, né? Até a linha 31, né? Então, o que vocês deverão fazer aqui? Então, vocês deverão criar esses 30 itens, né? De estoque em uma empresa, em um escritório, tudo bem? Em um escritório. Aí fica a criatividade de vocês, tá legal? Então, por exemplo, em um escritório, itens de estoque. Então, sulfite, por exemplo. Código, aí inventa o código, né? O código pode ser, de repente, maiúsculo, as 3 primeiras letras. Sul, descrição, sulfite, quantidade disponível. Tem 20 resmas, né? Custo unitário, quanto custa para a empresa cada uma? Custa R$20. Que dia foi a última entrada de material? Foi dia 4 de janeiro de 2021. Ok? Acho que ficou 2 vezes aqui, custo unitário e valor unitário, tá repetido, né? Deixa eu ver aqui. Custo unitário, não, eu vou consertar aqui, tá repetido isso. Custo unitário e valor unitário é a mesma coisa. Então deixa eu tirar aqui. Tirar uma coluna. Excluir. E consumo mês. Consumo mês de sulfite. Tá? Chuta aqui. É 15 resmas. Tudo bem? Que mais? Grampos. Grampos. Então, só as 3 letras. GRA. Descrição. Grampos. Né? Quantidade disponível. Sei lá. 5 caixas. Né? Qual o custo de cada caixa? R$12. Data de entrega. Chegou dia 6/1 de 2021. Então, chegou dia 6/1 de 2021. Tá? Consumo mês. Consumo mês é 3 caixas. Gente, é isso, tá? Então, vocês devem criar aí 30 itens, tá legal? Haja criatividade, né? Mas o objetivo é isso mesmo, tá? Aí, com essa planilha pronta, o que vocês irão fazer? Vocês irão utilizar os recursos que nós estudamos hoje, tá? Então, quais os recursos que devem ser aplicados? Então, recursos que devem ser aplicados. Vocês devem ajustar a largura, conforme a gente fez, né? Conforme a gente fez aqui. Esse ajuste da largura, né? Pode ser de uma das 2 formas, né? Pode ser o duplo clique, ou pode ser o próprio clicar e arrastar, tá bom? Então vocês vão fazer aqui, o ajuste da largura, né? Validação dos dados. Essa validação dos dados, deixa eu definir melhor aqui onde eu vou querer essa validação dos dados, porque aí depois eu ajusto no texto, tá? Essa validação de dados, tá. Essa validação de dados, façam o seguinte, façam aqui, deixa eu anotar isso aqui porque eu vou colocar isso no texto lá, tá? Então, validação de dados. Então, vocês vão validar na quantidade disponível, tá? Nós vamos fechar isso, tá, gente? Entre 1 e 50. Tudo bem? Então vocês vão configurar, não pode ter quantidade maior que 50. Tem que estar entre 1 e 50 e o estoque também não pode estar zerado. Tá legal? Tudo bem? Bom, então é o seguinte, a validação de dados vocês vão fazer na quantidade disponível de 1 a 50, tá? Que mais? Formatação condicional.
Eu vou detalhar isso aqui depois também, tá? Na formatação condicional, eu gostaria que vocês colocassem, né, no custo unitário, depois eu vou detalhar isso aí, tá? No custo unitário, eu gostaria que vocês colocassem, deixa eu ver aqui, a barra de dados, tá? Barra de dados. Na formatação, nessa formatação condicional, tá? Então, na formatação condicional, eu gostaria que vocês colocassem barra de dados. Por que a barra de dados, né, gente? Porque aí vai chamar a atenção da gente para os itens de mais alto valor agregado, tá legal? Então, é essa a ideia. E que mais? Que mais? Pincel de formatação vocês vão usar livremente, né? E formatar como tabela, tudo bem? Então, aí você escolhe o modelo de tabela que vocês vão querer formatar. Tá legal? Então, ó, deixa eu já fazer a alteração aqui para ficar claro já o que a gente quer, né? Ó. Então, deixa eu formatar, já fazer a alteração aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, né? Então, criar planilha. Criar planilha de controle de estoque em uma empresa comercial, né, um escritório, com as seguintes características. Desculpa. Total de 30 itens em estoque. E campos, colunas, código, descrição, quantidade possível, custo unitário, esse valor unitário a gente tira, ok? Recursos que devem ser aplicados: ajuste de largura, validação de dados. Deixa eu colocar aqui, ó. O que vai ser de validação de dados? Com quantidade disponível, ok? Com a coluna quantidade disponível de 1 a 50, ok? E formatação condicional, aqui a gente vai utilizar com qual foi mesmo, gente, a formatação condicional? Com custo, com custo unitário. Custo unitário. Ok? Vai ser o quê? Vai ser aquele recurso, né? Aquele recurso da barra de dados. Ok? Agora sim tá descrito conforme a gente precisa. Então vamos ver? Vamos confirmar? Bom, vamos lá. Deixa eu colocar no perfil de vocês aqui. Ok. Bom, então vamos lá. Atividade 5, criar planilha de controle de estoque em uma empresa comercial com as seguintes características: total de 30 itens em estoque, campos, código, descrição, quantidade disponível, custo unitário, data de entrega, consumo médio mês, recursos devem ser aplicados: ajuste de largura, validação de dados, quantidade disponível de 1 a 50, formatação condicional, custo unitário, barra de dados, pincel de formatação, formatar como tabela. Tudo bem, gente? É isso aí, tá? Então, essa planilha com 30 dados vai exigir aí um pouco aí da criatividade de vocês para os itens, mas principalmente aí a criatividade de vocês para utilizar esses recursos que a gente estudou hoje, que a gente conversou sobre eles hoje. Tudo bem? Tá claro?
Elisângela, tá claro que o que está sendo pedido? Sim, professor. Tá ótimo. Jonatas, tá claro? Sim, tá ok. Beleza, Eliseu, tá claro, né? Você colocou um sim aí já, né? Ótimo. Bom, gente, então é o seguinte, então por hoje é isso, tá? Então façam atividade, qualquer dúvida a gente vai se falando, tá bom? Aí na próxima semana eu quero já entrar em fórmulas, aí na última semana eu quero falar, na última semana de Excel eu quero falar de gráficos, tá? Então é um sobrevoo muito rápido, né? Mas de qualquer forma eu acho que hoje vocês já tiveram aí algumas dicas aí de ferramentas que vocês não conheciam, não utilizavam, né? Tudo bem então? Podemos encerrar?